Eu estava aqui em cima, Deus me deu uma visão. E Ele me mostrou a igreja num rio. E é como se vocês estivessem numa margem. E Deus chamando vocês para irem para uma outra margem. É como se essa margem é muito legal, muita coisa boa já aconteceu. Mas a terra prometida está do outro lado. Existem terras que vocês ainda não chegaram. Existem conquistas que ainda não foram alcançadas. E a gente precisa passar o rio. A gente tem que cruzar o rio Jordão. O Jordão sempre representou o sobrenatural na Bíblia, sempre. A passagem do rio Jordão em seco, do povo de Israel, do deserto. Você se lembra? O momento em que Eliseu anda com Elias, ele passa em seco. E a unção de Elias passa para a vida de Eliseu. Quando Jesus foi ser batizado, foi no rio Jordão. Então o Jordão representa a passagem de um mundo natural para o mundo sobrenatural. E eu creio em nome de Jesus que Jesus está chamando essa igreja para um outro nível sobrenatural. Sabe, até aqui o Senhor tem ajudado. É profético, tem uma linha aqui, ó. Mas chegou o momento de passar para uma outra linha. Andar no sobrenatural é diferente do que gostar do sobrenatural. Você pode se assentar. Falou para ele, mas para o povo também, né? Uau, 9h40, a gente se perdeu. Sabe, queridos, existe um lugar em Deus, um lugar onde eu sei que essa igreja, eu lembro dos fundamentos dessa igreja. Existe um lugar que Deus quer conduzir esse lugar numa dimensão muito maior. E eu me lembro num texto que está em 1 Reis, se você puder abrir comigo, só para ilustrar o coração de Deus. 1 Reis capítulo 3, versículo 16. Nós começamos ministrando sobre o amor de Deus, não é verdade? O amor de Deus, não existe lugar mais claro que João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos, não João capítulo 3, versículo 16, nós temos 1 Reis 3,16. Vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante a ele. E disse uma delas: ai, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e eu tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava na casa conosco, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ela. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e a sua filha, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho é o filho morto. Porém essa disse: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Assim falaram diante do rei. Então disse o rei: esta diz: este vive meu filho, e o teu filho morto. Esta diz: não, por certo, o morto meu filho, mas o meu filho vivo. Dizia-me o rei: trazei-me uma espada. E trouxe uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração lhe esterneceu por seu filho. Ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, por modo nenhum o matei. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, dividi os dois, dividiu antes. Então respondeu o rei: dai este menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Levante suas mãos assim, fala: Senhor Jesus, me dá entendimento desse texto, para que eu na minha vida possa receber o teu amor, em nome de Jesus.
Queridos, interessante, se você estudar esse texto, você vai ver aqui como se fossem duas igrejas. Primeiro, são duas igrejas, porque começa falando sobre duas prostitutas. Uma delas representa eu e você, porque nós éramos pecadores miseráveis. Cada um tem a sua história do seu passado. Cada um de nós temos uma história negra diante de Deus e até diante dos homens. Mas um dia sua misericórdia e graça veio sobre nós. Em um determinado momento Jesus nos pegou, nos lavou com o seu sangue e nos fez uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a outra representa uma igreja que, mesmo que redimida por um tempo, porque no momento que ela chega diante do rei, ela já não é mais somente transformada, mas ela não permite ser transformada. E ela diz que as duas tinham uma criança. As duas estavam grávidas, representando a semente de Deus na vida de cada um, ou um chamado, uma visão, algo que deve queimar dentro de nós. E as duas estavam dormindo e de repente uma deitou sobre a criança. Aqui representa uma igreja cuja estrutura é tão pesada que mata a vida de Deus. Aqui representa uma igreja que, ainda que seja no seu passado negro, ainda não entendeu que não é a estrutura que deve mandar, mas é o filho que deve viver. Aqui representa uma igreja que, mesmo que redimida do seu passado, mesmo que chegou diante do rei como prostituta, mas redimido pelo seu sangue, ainda valoriza mais a estrutura do que o filho que ela vive. Queridos, nós vemos aqui uma igreja em detrimento de uma outra igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu falei em João 3,16, que é a representatividade do versículo do amor de Deus. O amor do Pai entrega tudo o que tem, seu único filho transformando vidas, cujos passados são transformados pelo sangue. Tem uma canção que a gente canta, né? Maravilhosa graça, quão doce é o som, Amazing Grace. Agora imagina uma cerimônia de casamento essa noite, na qual a noiva está entrando, todos os convidados nos seus devidos lugares, o cenário preparado, ornamentado, flores e toda uma equipe de cerimonial. De repente, o noivo no altar e a noiva entra. A noiva entra com o vestido todo rasgado, não preparada para aquele momento. A noiva entra toda distraída e ela começa a olhar de um lado para o outro para ver se ainda tem um homem mais interessante que o seu noivo que está lá na frente. A noiva começa a entrar, imagina que cena, entrando pelo corredor, procurando alguém mais interessante que os olhos do seu amado que está lá na frente. Portanto, queridos, essa muitas vezes é a postura nossa, porque nós deixamos a criança morrer, porque as nossas paixões também estão matando a visão de Deus. Sabe de uma coisa? De repente essa noiva entra com o vestido rasgado, não preparada, suja e distraída, e começa a caminhar pelo corredor da igreja, e todos espantados com a cena ficam perplexos, pois ela, ao invés de olhar direto para os olhos do seu noivo, começa a flertar com outros homens. Assim estamos muitas vezes ainda como prostitutas, ainda vendendo o nosso tempo. Muitos estão presentes, de corpo presente nas igrejas, mas o seu coração está distante dos olhos do seu amado. Muitos são líderes, mas perdem Deus trabalhando para Deus. Muitos são ovelhas que na verdade estão de corpo presente nas igrejas, mas nunca deixaram ser libertas e vivem com seu passado para trás. Assim nós carregamos uma criança, e carregando essa criança a gente simplesmente pesa sobre ela, e nós estamos matando a vida de Deus dentro de nós, quando nós não valorizamos a vida do Espírito em nós, quando nós não olhamos diretamente para o coração e para os olhos do nosso Pai, não nos comportamos como noiva, nós nos comportamos como uma amante. Essa igreja se comporta como aquela mulher que tem um filho, chamado uma estrutura tão pesada que dorme sobre aquela criança e mata os sonhos de Deus. É como diante do rei nós somos chamados por um novo tempo. Há uma igreja que sabe de onde vem, mas na verdade não sabe de onde vai, para onde vai. Queridos, esse é o momento em que cada um de nós precisamos entender aonde estão os seus olhos focados,
Aonde os seus olhos estão focados? Essa é a grande pergunta dessa geração de hoje. Porque muitos de nós estamos focados em tantas coisas, menos no trono de Deus. Muitos de nós pesamos tanto a vida, que nós matamos a vida de Deus. As distrações da vida, as coisas que nós permitimos pesar sobre nós. Até ministérios estão matando a vida de Deus. Até ministérios que muitas vezes têm sucesso, começam a matar a vida de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você: você está matando a sua criança? Ou você está cuidando da sua criança? Porque chega um determinado momento que Jesus pega, o rei pega aquela criança e diz assim: traz uma espada, vamos cortar pelo meio. É o momento em que muitas vezes tem pessoas que amam mais a estrutura do que a vida de Deus. São capazes de abrir mão dos sonhos de Deus, mas não abrem mão dos microfones, e não abrem mão das suas estruturas, não abrem mão dos seus ministérios. Sabe por quê? Pode matar a criança, mas não mate aquilo que eu possuo. Você acha que você possui um ministério, na verdade você não possui nada. E aquela criança, ela começa a morrer, sabe por que ela morre? Porque ela morre porque nós matamos e pesamos. É tempo de nós vivermos o evangelho simples. É tempo de voltarmos a tirarmos tudo aquilo que pesa sobre a igreja. É tempo de nós voltarmos ao lugar onde, sabe, se tem que abrir mão de alguma coisa, abra. Se tem que viver uma vida mais simples, viva. Se tem que viver para correr, queridos, você não consegue correr se você não estiver livre. Deus está trocando os sacerdócios nesses últimos dias. É tempo de trocar os sacerdotes. É tempo de mudar os sacerdotes. Você se lembra de Eli? A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 3 e 4, falando sobre um grande sacerdote, cujos filhos eram, na verdade, se prostituíam na porta. Como essas prostitutas tinham os filhos dos ministros que prostituíam. E aqui vem os filhos dele, mas o sacerdote não fazia nada. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está silenciada diante dos pecados. A igreja está comprometida e não está olhando direto para os olhos do seu pai e direto para o seu noivo, dizendo: o que o Senhor tem para mim, Senhor? O sacerdote ali ficou calado diante dos pecados dos seus filhos. Aí não basta ser uma prostituta, é você ser conivente com a prostituição. E a Bíblia fala que aquele sacerdote, ele era gordo, ele era cego, pesado, sentado numa cadeira. E no momento em que a arca foi tomada, porque a Bíblia fala que os filisteus invadiram Israel, eles pegaram a arca, colocaram na frente, achando que simplesmente ter a arca era um amuleto. Deixa eu te falar uma coisa: você está na Igreja Batista de Contagem, não é um amuleto para você. Você está debaixo da glória, não é um amuleto para você. Você tem que ter uma experiência com a glória. Não adianta você se esconder atrás da glória de uma pessoa. Não adianta você se esconder nem atrás da unção de uma pessoa, meu querido. É momento de você ter um encontro pessoal com os olhos dele. Preste atenção. E sabe de uma coisa, naquele grande dia, não seremos julgados por igreja, seremos julgados individualmente. E sabe o que aconteceu com Eli? A arca foi tomada porque, sabe de uma coisa, a coisa mais preciosa é a presença de Deus. E Deus está chamando essa igreja para sair de uma estação para uma outra estação. E nessa outra estação é você que vai conduzir. E a Bíblia fala que o sacerdote, ele era gordo, ele era pesado, cego. E no momento que ele ouviu que a arca foi tomada, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Sabe de uma coisa? Nós estamos transicionando, porque não basta mais sacerdotes gordos. Sacerdotes gordos são sacerdotes que levam uma estrutura tão pesada que começa a deitar sobre a criança e matam a criança. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. É um sacerdote tão cego, não sabe para conduzir. São cegos levando cegos. É um sacerdote velho, porque a visão não está renovando. Oh, querido, a visão tem que renovar. Cada momento tem uma estação nova, a cada dia uma revelação. Somos chamados para irmos de revelação em revelação. A revelação de 20 anos atrás não vale para hoje. Tem que haver uma nova revelação. Temos que andar em novas revelações.
Aquilo que aconteceu no passado foi maravilhoso, mas o que vai acontecer para frente é muito melhor. E sabe o que Deus está chamando? Para vivermos de experiências em experiências na presença de Deus. Deus está trocando o sacerdócio. E deixa eu te falar uma coisa, queridos. Isso começa comigo e com você. Deus não quer que você mate a criança essa noite. É tempo de a gente levantar os nossos olhos e falar: Senhor, será que eu não estou cuidando bem da tua obra? Será que eu não estou cuidando da tua presença? Será que eu não sou um guardião da tua glória? Será que eu tenho pesado sobre essa estrutura? Será que os meus olhos não conseguem enxergar aquilo que os teus olhos estão queimando? Será que eu não consigo ouvir a tua voz mais? Porque o pior juízo de Deus não é quando Deus julga uma pessoa, mas é quando Ele se silencia. E o Senhor está chamando a gente para transicionar, porque Deus quer abrir os seus olhos para uma nova estação. Levante as tuas mãos assim. É um povo que não somente vai ficar embriagado no Espírito, é um povo que vai se mover em simplicidade. É um povo que não vai pesar sobre a estrutura. É um povo que vai viver uma vida diferente. O Senhor nos chama para uma nova dimensão no Espírito, querido. Somos chamados para sermos transformados no meio da glória de Deus. Sabe quando Elias lançou a capa? Ele está lançando uma nova capa essa noite. Eu já sei tudo, eu já vi de tudo aqui. Essa não é a atitude de uma pessoa que quer não matar uma criança. A atitude de alguém que quer tirar tudo que está pesando é uma atitude: Senhor, eu quero começar tudo do zero. O Senhor está lançando uma capa nova, então deixa eu aprender tudo novamente. Eu quero aprender sobre. Lembra aquela primeira vez, Gisele? Você lembra? Você lembra aquela primeira vez que você foi tocada pelo Espírito Santo aqui? Eu lembro. Você lembra daquela vez? Aquela fome desesperadora, tudo novo, era tudo simples. Você lembra disso? Você lembra daquele dia? Você lembra daquela paixão que você tinha? Não era somente uma paixão que você tinha, era expectativa. Senhor, renova expectativas aqui. Renova expectativas do sobrenatural. Renova a fome. Mas quando eu falo fome, não é um jargão que te conduz a um emocionalismo, porque nós não queremos provocar a sua emoção, nós queremos provocar os céus. Nós não queremos provocar a sua emoção, nós queremos que os céus sejam provocados neste lugar. Renova a expectativa, Senhor. Expectativa de Deus fazer. Deus não mudou. Deus não mudou. Quem mudou foi você. Ficou velho, talvez pesado, cego, cansado. Deus está falando: agora chegou o tempo de um novo sacerdócio. O sacerdócio tudo é novo. O sacerdote tem olhos novos, são visões novas. Talvez Deus tenha que fazer com você o que Ele fez comigo, cara. Sabe o que Deus fez comigo? Vou te falar o que Deus fez comigo. A Bíblia fala que a águia, quando ela quando ela começa a ficar mais velha, ela já viu tanta coisa, e ela já experimentou de tudo. E aí ela vai para um lugar, para o alto das penhas, e ali todo mundo acha que ela vai morrer. Sabe o que ela faz? Ela começa a se debater. Ela começa a se debater. Ela começa a tirar, arrancar as suas penas. Foi o que Deus fez comigo. Eu já estava me sentindo mais velho, já tinha visto de tudo, já tinha experimentado de tudo. É a conferência, é a escola, é mover, é missões, é gente sendo curada. Eu já vi de tudo, Senhor, eu já tinha visto de tudo. Falei: Senhor, mas sabe de uma coisa?
parece que a expectativa está acabando, não tem coisas novas, será que não tem nada de novo? Aí Deus me pega, me tira do Brasil e começa a me bater. Ele começa a me bater. Ele começa a me bater. Aí Deus me leva para o alto das penhas, começa a arrancar as minhas penas. Eu começo a ser humilhado, eu começo a ser arrancado. Deus me tira do meu lugar de conforto e me leva para um lugar no alto da penha e me bate. E de repente eu me encontro todo em carne vivas. Nos últimos 3 anos é o que Deus fez comigo. E eu começo a ficar em carne viva. E eu falo: Deus, não tem mais esperança para mim, não tenho mais expectativa de nada. Já vi de tudo, estou no final do meu ministério. Já não tenho expectativa de nada, já não vejo nada novo. Eu já vi avivamento, eu já vi gente andar, já vi glória descer, já vi nuvem, já vi fogo, já vi qualquer coisa, muita coisa. Já vi anjos cantando, fogo pegando, óleo nas mãos, pó de ouro. É gente de câncer ser curado, é perna crescer, é África, surdo ouvir. De repente faltava aquela expectativa. Aí de repente eu estou lá bem no meio da penha, em carnes vivas, e sem expectativa nenhuma, as penas começam a nascer de novo. E eu começo a ver as penas crescendo. Eu falei assim: isso aqui deve ser algum acidente. Eu começo a ver as penas crescendo, as penas crescendo, as penas crescendo. Eu falei: isso não pode ser. Não pode ser que Deus vai renovar toda a minha expectativa. Não pode ser que Deus vai aumentar esse fogo em mim. Não pode ser que eu vou enxergar de novo. Não pode ser que Ele vai tirar toda a estrutura, o peso da estrutura sobre mim. Não pode ser. E de repente as penas começam a crescer. De repente as penas começam a crescer. As penas começam a crescer. Começam a crescer. Quando de repente asas novas estão ali diante de mim. Asas novas. E eu simplesmente começo a dar o primeiro pulo. Uau! E eu começo a voar. Querido, o que Deus quer fazer com a gente é renovar. Se chega um tempo que os seus olhos estão escuros, se sabe de uma coisa, se você está pesado demais, sabe, se você já caiu da cadeira, se você colocou a arca como amuleto, chega uma hora que Jesus fala: vamos trocar tudo. Eu vou arrancar tua pena essa noite, porque a única coisa que eu não quero é que você faça a obra mecanicamente. Eu não quero que você olhe para as pessoas de uma forma mecânica. Aí Jesus me levou naquele texto, na primeira multiplicação dos pães, que os discípulos chegam para Jesus dizendo assim: Senhor, deixa eu despedir a multidão. Aí Jesus disse assim: entra naquele barco, eu vou despedir a multidão. Nos dias de hoje é algo impensável, um pastor, um líder, dizer assim: olha, eu vou despedir uma multidão de 5, 8 mil pessoas, enquanto os diáconos entram no barco para fazer um cruzeiro. Mas Jesus, Ele quando olhou os discípulos, eles viram o mesmo coração que você, porque os discípulos olhavam para as pessoas cansadas e viram não compaixão. Jesus viu números e viu mecânico. Ele viu os discípulos olhando para aquela multidão e não se moveu em íntima compaixão por eles. Os discípulos olharam para eles cansados: vamos despedir esse povo logo, vamos embora daqui. É aquele momento em que Deus quer falar: olha, você quer saber de uma coisa? Vamos trocar a página. Estamos tão cansados que é somente números e pessoas, é somente mais uma igreja, é somente mais um mover. Jesus disse assim: são os meus amados. Ainda que eu despeça um por um, eu nunca vou tratá-los sem amor. Aí Jesus fala: entra naquele barco ali, porque lá é o lugar onde vocês começaram, no barco. Lembra onde vocês começaram? Vocês começaram num barquinho. Volta para lá, que é tudo que você vai resetar. Você tem que voltar ao primeiro amor. Jesus mandou os discípulos para voltarem ao primeiro amor. Jesus mandou entrar, eles entraram naquele barco. É uma expressão de Jesus dizendo assim: eu vou recomeçar, eu vou resetar, eu vou passar na frente de vocês, e vocês voltem aonde vocês nunca deveriam ter saído, o barquinho de onde vocês
Jesus entra, aliás, os discípulos entram num barco, sem saber para onde iam, porque agora Jesus não estava lá. É o momento em que Jesus despede aquela multidão, um por um. Estava lá uma multidão inteira, Jesus se movendo em íntima compaixão. Oh, Ele não olhou para eles como números, não olhou para eles como empresa, não olhou para eles como ministério, não olhou para eles mecanicamente, mas olhou com amor, com os olhos de amor, em íntima compaixão. Sabe, os olhos ainda brilhavam, os olhos brilhavam. Não tinha peso de estrutura que mata uma criança, não tinha uma cadeira que significava o quê? Uma igreja que não se move, e não tinha algo velho, porque tudo se renova, porque Jesus, ainda que cansado, subiu o alto da montanha, porque é lá que você renova a sua aliança com Ele. E quando Jesus subiu o alto da montanha, Ele olhou e Ele voltou para os discípulos, e Ele olhou para eles e andou sobre as águas, não para demonstrar poder, mas para mostrar para você uma coisa: não existe limites quando você nunca perde o foco de quem Jesus é. Não existe limites do que eu posso fazer. Andar sobre as águas, voar, transcender, qualquer coisa Jesus pode fazer. A única coisa que Ele não pode fazer é quando você perde a sua expectativa do novo de Deus. Levanta tuas mãos, cara. Onde está o novo de Deus aqui? Onde está o novo nessa geração? Onde está o novo nessa geração? Onde está o novo? Onde está a expectativa? Os sonhos? O que Deus pode fazer com pessoas que não se cansam? Os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor se renovarão. Oh, Jesus! Jesus está dizendo assim, você lembra aquele fogo que queimava? Fica de pé, como um representante. Lembra aquele fogo? Ele vai aumentar muito mais. Mas não é somente fogo, o fogo vai queimar todo o peso. E Deus vai começar a renovar as expectativas nesse lugar. É o momento em que Jesus, Ele troca as suas penas. A Bíblia fala sobre um personagem muito interessante em Gênesis capítulo 22. Foi quando Abraão vai entregar Isaac como sacrifício. Lembra daquele texto? Em Gênesis capítulo 22, e ali, no momento que eles estão caminhando, a Bíblia fala sobre os moços que acompanhavam Abraão e Isaac. Mas também fala sobre um terceiro personagem muito pouco falado. Diga para o teu irmão aí, é você. Quem é ele? É o jumentinho. Diga para o teu irmão, você é esse jumentinho que assiste de longe o sacrifício. Abraão foi oferecer Isaac, o jumentinho está lá, sem saber por que está lá. Talvez muitos de vocês assistem o sacrifício de alguns. Hoje é tempo de você se tornar o sacrifício. O jumentinho está lá assistindo todo o cenário de Abraão se arriscar. Qual foi a última vez que você se arriscou para Deus? Qual foi a última vez que você botou a tua cara a tapa em prol da glória de Deus na sua vida? Não existe essa vida de sentar na igreja. Deixa eu te falar, não existe essa vida de igreja local, sentado, assistindo o culto, assistindo a glória de Deus. Vem um preletor, vem um outro preletor. Deixa eu te falar, isso é vida de jumentinho. Isso é vida de jumentinho. Deus tem um chamado para cada um de nós. O jumentinho é aquele que assiste o sacrifício. Ele participa até um lugar. Na hora de chamar para intimidade, para matar, fica de longe. É a grande minoria levando a maioria de pessoas jumentinhas.
Até o momento em que Jesus aparece na cena. Quando Jesus manda desatar o jumentinho. É o momento que o jumentinho está preso. Jesus fala: é tempo de soltar. Você está preso, cara. É o jumentinho preso que os discípulos vão lá arrancar e soltar ele. Desculpa, Gisele, mas você hoje vai ser o meu jumentinho. Oh, vamos soltar o jumentinho essa noite. Vamos soltar o jumentinho essa noite. Vamos liberar os sonhos neste lugar. Vamos soltar os jumentinhos essa noite. Vamos soltar os jumentinhos essa noite. Os discípulos estão levando o jumentinho lá para o mestre. Os discípulos levam para ele. E de repente aquele espectador se torna um lugar onde o mestre começa a possuir. O mestre monta sobre ele. E ele começa a entrar naquele cenário de Jerusalém. E eles começam a olhar, e a glória do Senhor brilhando no jumentinho. Que tipo de jumentinho você quer ser, cara? O de Gênesis 22 ou daquele de Jesus que entra em... Essa é uma igreja que nasceu na presença de Deus. Eu fiz parte do nascimento dessa igreja. Essa é uma igreja que nasceu debaixo da presença e da glória de Deus. Mas Jesus não gerou essa igreja para jumentinhos. Jesus não gerou essa igreja para pessoas assistirem a glória. Não existe isso. Jesus não gerou essa igreja para você ser um espectador dos artistas do avivamento. Sabe o que Jesus fez? O que Ele quer é que você se torne um novo jumentinho. Fique de pé no seu lugar. Ele vai desatar você, cara. Ele vai soltar os seus sonhos essa noite. E Ele vai montar sobre você. Quando Jesus monta uma pessoa, é o que Ele fez comigo. As asas começaram a nascer de novo, cara. Eu me sinto com 20 anos de idade, cara. Meus sonhos são enormes. Eu quero ganhar as nações inteiras. Eu quero queimar pelas nações. Eu quero gerar coisas novas. O jumentinho espectador não gera nada. Ele mata os sonhos. Mas o jumentinho solto, ele quer sonhar com Jesus. Ele quer sonhar sonhos sobrenaturais. Você está vendo aqui, ó? Aqui, ó, é a vida do jumentinho espectador. Do lado de cá é aquele que Jesus solta. Manda trazer o jumentinho lá. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Tem sonhos que você nunca cumpriu. Você nunca vai cumprir se Jesus não desatar você e não montar sobre você. E nós estamos aqui essa noite para soltar você. Nós estamos aqui para te falar que o velho sacerdote não vale mais. Eu estou aqui como uma águia que estava em carne viva há pouco tempo atrás, gritando no meio das penhas, sem saber para onde ia. E eu estou aqui para te falar que Jesus fez tudo novo. Eu estou queimando como na primeira vez, cara. I'm burning like the first time. I'm burning like the first time, says the Lord. Será que alguém quer queimar junto comigo? Será que alguém quer sair de ser um jumentinho preso? Só que quando você se torna um jumentinho solto, cara, Deus vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Você já imaginou um jumentinho entrando em Jerusalém? O Rei dos Reis sobre ele, cara. Ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Ele vai te levar para dimensões do mundo espiritual que Jesus vai estar sobre você. Nós estamos aqui para desatar os jumentinhos, para soltar os jumentinhos.
você vai voltar a ter expectativa do sobrenatural. Libera, Fabiano, libera uma porção de Deus neste lugar. Se você deseja ser solto essa noite, se você deseja viver uma nova história com Deus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Essa noite Deus quer te desatar. Ele quer te levar a uma nova dimensão. Mas deixa eu te falar, no momento em que você ativar esse processo, preste atenção no que vai acontecer. Ele te libera para subir para as penhas. Não é fácil. Não é fácil. Mas deixa eu te falar, aquele que perseverar até o final, esse receberá recompensa. E essa noite Deus vai te desatar para isso. Todos aqueles que quiserem, só venham um pouco mais para frente. Se você não quer, pode se voltar até sentar, porque você vai voltar a passar por um processo. Deus vai te levar à penha, queridos, e vai te bater. Mas depois, novas penas vão nascer, e novos sonhos vão ressurgir. Essa noite Deus vai começar a queimar em você uma paixão nova.